Olá, meus amigos. Mais uma vez, seja bem-vindo. É muito bom estar aqui contigo nessa conversa, no nosso bate-papo com Jesus semanal. Esse quadro faz parte da comunidade Zoe Online. Talvez seja a primeira vez que você esteja entrando aqui, mas seja muito bem-vindo. Os nossos assuntos nessa série têm sido sobre características, qualidades que fazem parte do caráter de Jesus, que fazem parte dele e que nós temos necessidade de aprendê-las. E assim que aprendemos, na verdade, tentar inserir na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre perdão, um assunto tão difícil para algumas pessoas, em contrapartida para algumas é tão fácil, não é verdade? E a primeira coisa que a gente gosta sempre de conversar com as pessoas é pedir, na visão delas, o que significa perdão. Na sua visão, o que significa perdoar para você? Porque tem uma definição que fala assim, que perdoar é reconhecer que alguém errou contra você, contudo, você tem a opção de deixar o rancor de lado em relação a essa pessoa. Reconhecer que alguém errou contra você, que alguém magoou você, mas, contudo, você tem a opção de deixar esse rancor de lado em relação a essa pessoa. Isso é fácil, meus amigos? Para alguns talvez seja, para outros não. O perdão, uma outra definição, é um ato de decisão no que se refere às questões internas que perturbam a paz de uma pessoa. Olha só, A falta de perdão ou perdão é uma decisão que tem a ver internamente comigo, Principalmente quando isso rouba a minha paz ou traz paz à minha vida. Então, é por isso que não é fácil a gente falar sobre perdão, porque existem muitas formas das pessoas olharem para esse assunto. Algumas pessoas até, se você toca no assunto sobre perdão, é como se você fosse soltar uma bomba na cabeça dela, Não quero falar sobre isso, esse é um assunto que não me interessa, Eu nunca vou perdoar, é algo que eu nunca vou fazer, porque, meus queridos, a mágoa, ela existe, A ofensa, ela existe. Pessoas cometem erros, E muitas vezes esses erros cometidos ferem profundamente, magoam as pessoas profundamente, e é por isso que muitas não se sentem à vontade para falar sobre isso. Mas olha só, o perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida das pessoas, nas nossas vidas, por vários motivos. E um dos motivos maiores é porque ele é algo que Deus fala sobre ele. A Bíblia deixa claro, muitas vezes na sua palavra, mesmo que o perdão ele é importante nas nossas vidas. Se você for ler em Mateus 6, no versículo 14 e no versículo 15, vai falar assim, que a reconciliação horizontal, a maneira que eu me reconcilio com as pessoas, que eu perdoo, que eu sou perdoada, vai determinar se aquilo que eu recebo na vertical da parte de Deus vai permanecer na minha vida ou não. Como assim? Se eu receber, se eu não perdoar aos meus ofensores, a Bíblia fala que Deus também não vai perdoar os meus pecados. E aí a gente fica numa situação complicada, não é verdade? Porque eu quero ser perdoado pelo Senhor, Eu sei que eu vou continuar errando, vou continuar falhando, Vou continuar
magoando pessoas, sendo magoada por pessoas, principalmente aquelas que estão bem próximas da gente, mas eu quero o perdão do Senhor, eu quero ser perdoada por Ele. Então eu tenho que entender que eu também preciso perdoar, porque se eu não perdoar a ofensa contra mim, a Bíblia deixa claro aqui que Deus, Ele também não vai me perdoar. Ele fala assim, porque se perdoardes aos homens, esse texto que está lá em Mateus, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Confere depois lá no livro de Mateus, no versículo 14 e 15. Muita gente tem sofrido com a falta de perdão. Tem uma frase, alguém disse uma vez que a falta de perdão é um veneno que eu tomo um pouquinho por dia, mas o meu objetivo nisso é que o outro morra, que o meu ofensor morra. Só que na verdade, meus queridos, quando eu não perdoo, o maior problema acontece comigo, no meu interior. Eu vou perdendo a paz, eu vou perdendo a alegria, eu vou perdendo aquele sentimento bom de dentro de mim. A falta de perdão, ela produz um dano maior em quem está ferido do que naquele que feriu. Então, se eu não perdoo, o dano maior é sobre mim. Você está me acompanhando? Talvez você não concorde com isso. Mas é exatamente assim, está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. É por isso que ele nos fala, ele nos orienta, na necessidade que nós temos de perdoar. Até porque nós recebemos o maior perdão dele através da vida de Jesus. Jesus morreu para que eu fosse perdoada. Olha só, a morte dele me reconciliou com Deus. Ele precisou da vida dele para que hoje eu pudesse ter a chance, eu possa ter a chance de pedir perdão a Deus por qualquer coisa e Ele me perdoar. Então, se a gente fizer comparação sempre com aquilo que Jesus fez, fica mais fácil, se torna mais leve, a gente liberar perdão para o nosso ofensor. Mas talvez você se pergunte como que deve ser esse perdão, então? A pessoa tem que pedir perdão? Ou a pessoa precisa merecer esse perdão para que eu possa perdoar ela? E se ela não merecer? E se na minha cabeça ela não merecer? Ela pode ser perdoada? Ela precisa vir pedir perdão para mim? Não, ela não precisa pedir o perdão. O perdão precisa ser liberado por mim da mesma forma como Deus me perdoou. Deus fala assim em Efésios capítulo 4, no versículo 32, ele diz assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. Muitas vezes, se nós esperarmos por merecimento, a gente não vai perdoar. Se nós esperarmos a pessoa vir pedir perdão, a gente também talvez não tenha chance, de perdoar. Então, por isso que a resposta é não. De acordo com a palavra de Deus, a gente precisa perdoar da mesma forma, que Ele nos perdoou. Perdoar é difícil, Como eu disse no início, talvez para alguns, talvez para você, seja muito mais difícil do que para as outras pessoas, mas é uma ação bastante inteligente, sabe por quê? Porque ela traz muitos benefícios. A sensação gerada pelo perdão, ela transmite mais tranquilidade, transmite mais autoconhecimento. Além disso, quando a gente aumenta esse tipo de ressentimento, só aumenta a chance, da gente atrair mais inimigos, de atrasar a nossa vida, de prejudicar a nossa saúde, de a gente ficar sem paz, da gente transmitir essa falta de paz para as pessoas que estão ao meu redor.
A Bíblia fala que a raiz de amargura, ela é uma coisa muito ruim, né? Porque se eu vou deixando que aquela mágoa cresça dentro de mim, ela vai se tornando muito grande, né? Por isso ela é comparada a uma raiz, porque ela vai crescendo e quanto mais profunda ela se torna, mais difícil fica, né? Em perdoar. Eu conheço algumas pessoas que há anos insistem, né, em não perdoar e a gente percebe, né, a amargura na fisionomia dessas pessoas, a gente percebe a falta de alegria, a gente percebe a falta de paz, porque isso realmente acontece. E olha, e não só segundo a visão de Deus, mas algo interessante vem acontecendo. A própria medicina, né, ela vem estudando sobre isso. Eu até tenho uma pesquisa aqui que eu fui fazer para trazer para vocês, talvez vocês já conheçam também, no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, em junho desse ano, a psicanalista Suzana apresentou uma pesquisa que mostra a relação entre o infarto agudo do miocárdio, quando a circulação de sangue para uma parte do coração e é interrompida, e a dificuldade em perdoar. Olha só, a falta de perdão, a dificuldade em perdoar, ela está sendo estudada, está sendo associada como o infarto, uma das questões que levam ao infarto. Olha só, a pesquisadora ela entrevistou 130 pessoas que infartaram entre o ano de 2016 até o ano de 2018. E ela encontrou maior incidência do problema entre aqueles que diziam ter dificuldade para perdoar. Então hoje não só o perdão é algo necessário para que Deus possa nos perdoar, o perdão é algo necessário para que eu me sinta bem, para que eu me sinta em paz, mas também para evitar sérias complicações. Tem outros estudos que afirmam, inclusive, né, alguns cientistas juntos aí com a medicina, eles afirmam que a questão do câncer, outras doenças também tem sido associada, né, à falta de perdão. Sabe por quê, meus amigos? Porque todas as situações traumáticas da nossa vida, elas ficam de alguma forma registradas no nosso corpo. Isso é fato, né? Elas ficam ali, elas ficam de uma forma ou outra registrada no nosso corpo e isso vai se acumulando, né? Isso vai nos fazendo mal e no corpo perdoar, olha só, significa diminuir a quantidade de hormônios de estresse e de desgaste emocional, como o cortisol, explica, né, uma pesquisadora também. Vejam só, né? No corpo significa isso. Quando eu perdoo, eu diminuo a quantidade de estresse, eu diminuo o desgaste emocional, é como o cortisol. A gente sabe que quando há muito estresse, essa taxa é elevadíssima, ela é muito elevada e ela nos causa muitos problemas. Então, olha só, né? Quantos benefícios nós temos para que a gente possa entender essa questão do perdão e possa decidir. E olha, meus queridos, infelizmente, perdoar não é um sentimento, né? Muitas vezes eu não vou sentir desejo no meu coração de perdoar, eu não vou sentir vontade de perdoar, né? Porque afinal a ofensa que eu sofri foi muito grande, o que fizeram foi um terror muito grande, mas o perdão, ele é uma decisão. Eu decido perdoar ou não, né? Eu decido me livrar dessa carga grande emocional que está fazendo mal para a minha vida ou não, né? Por isso é uma questão de decisão. Quando a gente não perdoa, na verdade fica em nós uma ferida aberta, olha só, liberando todo momento então esses hormônios do estresse e que podem diretamente fazer mal para o coração.
Então, enquanto a ferida está aberta, enquanto a mágoa está ali, e isso está me prejudicando, isso está me roubando a paz, está me fazendo muito mal, eu fico produzindo, liberando o tempo todo esse hormônio do estresse, que pode realmente fazer mal diretamente para o meu coração. Né? A gente já conversou um pouquinho acima. Então, meus queridos amigos, perdoar alivia o estresse, reduz a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico e todo mundo ganha quando a gente consegue perdoar. Você tem dificuldade em perdoar? Existe alguma situação na sua vida? Porque, olha, meus queridos, nós sabemos, né, através de pesquisas, inclusive, que as maiores ofensas, né, uma grande porcentagem das ofensas que nós sofremos, da mágoa que nós carregamos, ela vem das pessoas mais próximas, ela vem da nossa própria família, das pessoas que conviveram de perto conosco, não só na nossa infância, mas na nossa adolescência, talvez recentemente. Normalmente isso acontece com as pessoas mais próximas a nós. Talvez as ofensas maiores que você tenha sofrido tenha sido realmente no seio da tua família. Mas, meus queridos amigos, perdoar não é sentir vontade de fazê-lo. É o ato consciente de abrir mão do ressentimento ou de um desejo de vingança que muitas vezes as pessoas alimentam também. Às vezes a falta de perdão vai fazendo com que eu vá alimentando aquele desejo de me vingar, de um dia poder retribuir em troca, Mas, mesmo que a pessoa não mereça, eu sei que talvez você não concorde com isso, mas mesmo que a pessoa não mereça, o perdão ele é necessário. Talvez você não saiba, mas nós não merecíamos o perdão do Senhor. Nenhum de nós merecíamos o perdão dele, mas ele optou por nos perdoar. E de uma forma que talvez eu e você não faríamos nunca. Ele enviou seu próprio Filho para que através da morte e ressurreição dele, pela minha vida, pela sua vida, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, quando eu tenho alguma dificuldade em perdoar, quando eu penso que a mágoa que foi feita contra mim é muito grande, eu procuro me lembrar disso, daquilo que Deus fez em meu favor, daquilo que Ele fez para que hoje eu restaurasse minha comunhão com Ele, eu tivesse acesso a Ele. E foi através do perdão, foi através da morte de Jesus que isso aconteceu. Eu não sei qual é a tua dificuldade, quiçá você seja uma dessas pessoas que imediatamente resolve perdoar, não deixar isso entrar na sua mente, Eu volto a falar que existe uma pesquisa muito boa, muito profunda, que fala que nós temos sempre 30 segundos para decidir o que é que nós vamos fazer com a ofensa, o que é que nós vamos fazer com a pessoa que nos feriu, para que isso não entre na nossa mente, não entre lá no nosso cérebro, não vá para o nosso coração. Nós precisamos deletar isso rapidamente, ressignificar isso de uma forma também rápida, para não deixar isso entrar e criar raízes profundas dentro do meu coração, lá dentro de mim, e trazendo muito mal para a minha vida. Talvez exista na tua vida algumas coisas antigas, que você não tenha perdoado. Procura uma forma de você ressignificar tudo isso, de você olhar com outros olhos. Eu só estou falando isso porque é algo que a palavra de Deus aconselha a gente fazer. Não sou eu, apesar de eu concordar com a palavra do Senhor. E muitas vezes eu estava me lembrando de um texto que fala de um texto lá quando
né? Os discípulos de Jesus estavam pescando e eles ficaram a noite inteira pescando, não conseguiram nada, voltaram lá cansados, né? Nem um peixinho dentro do barco. E de repente Jesus apareceu ali e falou para eles: olha, joguem as redes de vocês mais profundo, vão para outro lugar. E eles falaram: Senhor, mas nós pescamos a noite inteira, não deu nada, nós estamos cansados. Mas ele disse uma coisa muito importante, ele falou: mas sob a tua palavra, porque o Senhor disse, agora nós vamos. Sobre a palavra de Deus, a gente não pode ter dúvida nenhuma sobre aquilo que ele diz. E a Bíblia conta que eles foram realmente, e quando eles voltaram da pesca, tinha tantos peixes, grandes e pequenos, né? Fala em mais de 150 peixes grandes, tanto que o barco já estava indo a pique, outros precisaram vir ajudar, debaixo de uma palavra de Deus. Então talvez, né, uma dica para você: se você tem dificuldade em lidar com o perdão, se você tem algo que você ainda precisa perdoar, vai sobre a palavra, né? Pede ajuda para Deus, pede ajuda para o Espírito Santo, olha, né? Fala com Jesus: Jesus, eu não consigo, mas agora eu sei o que tua palavra diz. Eu sei o que tua palavra pede que eu faça, então, debaixo dessa palavra, Senhor, através da força que você me dá, então eu vou perdoar, porque eu sei, né, que através disso eu vou trazer benefícios para a minha vida. Amém, meus amigos? Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar nesse bate-papo simples, através desse bate-papo simples. Se você tiver dúvida, nos procure. Se você quiser saber mais a respeito daquilo que a palavra de Deus fala a respeito do perdão, pode nos procurar. Nós estamos aqui para ajudá-lo, né? E se você tem alguma dificuldade nessa área, procure ajuda. Por favor, não carregue essa mágoa junto com você, por mais grande que ela seja, né? Procure ajuda, porque isso só vai fazer bem para a sua vida, né, para a vida da sua família. O perdão é tão necessário, né, dentro da nossa família. Às vezes, todos os dias nós temos que perdoar algumas coisinhas, né, perdoar a mãe, perdoar nossa esposa, nosso esposo. É tão bom dizer: olha, eu te perdoo, não tem problema, né, eu te perdoo. Eu tenho um coração perdoador. Hoje eu posso dizer, eu também posso dizer isso, que hoje eu tenho um coração perdoador, né? Um coração que há um tempo atrás, antes de conhecer esse mestre que é perdoador e me ensinar sobre perdão, o que eu alimentava dentro de mim era o desejo de me vingar. Eu ficava com aquilo ali me remoendo, por que eu não fiz algo na hora, por que eu não meti a boca mesmo, por que eu não bati, não fiz algo. Eu ficava me martirizando, buscando uma forma de me vingar dessa pessoa. Mas graças a Deus hoje eu consigo dizer: eu perdoo. Eu perdoo porque eu quero me sentir bem. Eu quero me sentir melhor. Eu quero me sentir em paz, independente, né, do que a outra pessoa pense, do que a outra pessoa faça, mas isso é para mim. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, e que essa qualidade magnífica possa entrar no seu coração, fazer parte da sua vida, e que você realmente possa dizer: eu tenho um coração perdoador. A partir de hoje, eu decido perdoar. Deus te abençoe. Até a nossa próxima conversa.